Olá, sejam bem-vindos aqui na nossa programação. Você que está nos seguindo pelo nosso Instagram, jornalista Fernanda Amaro, e também pelas redes da TV Minas, TV e Rádio Minas Itajubá. Então seja muito bem-vindo na minha programação, Fernanda Amaro Entrevista, que estamos aí completando um mês, gente. É isso mesmo, olha como passa rápido. Aqui na Rádio TV Minas a gente completou um mês já que a gente está com essa apresentação, trazendo convidados, falando um pouquinho, então a gente está muito feliz. E a minha convidada de hoje, né, é a Cristina Silvestre, a minha querida amiga psicóloga, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre vários temas. Principalmente vamos falar sobre a parte da saúde mental, que é muito importante. Cris, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, sempre é muito bom estar com você, a gente que aí tem um trabalho de anos que a gente já realiza juntas. Sim. E toda vez eu falo pra Cris, assim, às vezes até meio em cima da hora, viu, gente? Mas ela vem, ela dá um jeitinho na agenda dela e vem, e ela vai falar um pouquinho. Cris, eu queria que você falasse, né, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que vai acompanhar depois, vai acompanhar pelas rádios, pelas redes sociais também, Instagram e Facebook, TV e Rádio Minas Itajubá. Quem é a Cris, né? A psicóloga, mãe, empreendedora, falar um pouquinho pra gente, atualizar, né, o que você tá hoje, né, tá atuando hoje, se você tá em Itajubá, fala um pouquinho pra gente. Belezinha, boa tarde, obrigada, né, por conceder esse espaço aqui, poder abordar, né, esse tema muito relevante. Falar quem é a Cris é importante, né, eu sou uma mulher muito autêntica, muito resiliente, então essa é a minha pessoa. Agora, o que eu faço são construções que a gente realiza ao longo do tempo. Então, sou psicóloga cognitiva comportamental, também sou formada em gestão de recursos humanos. Hoje estou em 2 profissões, como gestora na Master e também atendendo online como psicóloga. Olha, gente, que... Daí eu falo assim que a gente tem 1001, né, utilidades aí, né, Cris? A gente é guerreira, a gente faz esse trabalho, então a gente corre atrás gente, o que eu quero destacar com vocês também é um evento que a gente participou com a Cris lá em Cachoeira de Minas. Foi um evento, mandar um abraço para as meninas de Cachoeira de Minas, que a gente foi muito bem recebida. Então lá tem também as empreendedoras, né, as mães atípicas, que iniciou aí com a Cris, incentivando essas mulheres a mostrar os seus trabalhos. Então foi uma revolução, vamos dizer assim, uma revolução, uma coisa diferente, né, Cris, que aconteceu lá em Cachoeira de Minas, no tempo que você ficou lá, né? Até porque a gente encontra o sentido da vida, segundo o Victor Frankl, né? Ajudando as pessoas a encontrar o sentido da vida delas. Então, para mim, isso é muito importante. E a gente levou juntas, né, sobre o empreendedorismo voltado para a maternidade atípica. Então, já tem 1 ano que esse projeto já saiu do papel e é uma realidade naquela cidade, né? Então, você também tem uma parcela de culpa. É uma parcela de culpa boa, né? Com certeza. Contribuiu muito, né? Ô, Cris, a gente sabe que geralmente, né, já a gente viu ações muito poucas voltadas para o Setembro Amarelo, né? A gente vê que ainda é um tabu sobre essa parte, falar sobre a saúde mental, porque as pessoas acham que a saúde mental, a gente não precisa de médicos, né? Que a gente procura médico para tudo quanto é área, né? Quando a gente está doente, e esquece da saúde mental, que é uma das principais pontos do nosso corpo, porque se a gente não cuidar da saúde mental, a gente para. Então eu queria que você, como especialista, né, psicóloga, que eu sei que você atende várias pessoas, voltado para essa parte, e eu vi que o mês de setembro foi bem fraco, até mesmo assim, em Itajubá, em várias outras partes que a gente viu. Por que você acha que ainda tem esse tabu voltado para essa parte do Setembro Amarelo? Você pontuou muito bem. Cuidar da saúde mental é tão importante como cuidar do corpo. Ainda existe, sim, muitos preconceitos, mas não com a mesma proporção que antigamente, né? Então, falar é importante. Tem pessoas que acreditam que falar sobre a prevenção ao suicídio é errado. Tem pessoas que acreditam que não se deve falar, mas é importante falar. Porque tem muitas pessoas nesse exato momento idealizando, né, tentando o suicídio. Então, se a gente não falar, como é que eles vão chegar até um nível de conhecimento? E o conhecimento é poder.
que nos leva ao autoconhecimento. Então, é importante falar sobre esse tema. Até me chamou muita atenção, Fernanda, que você passou para mim o tema sobre equilíbrio emocional, o poder do cuidado diário da mente. Eu vou mudar, tá, o termo aqui de equilíbrio e vou falar sobre regulação emocional. Porque na minha abordagem, que é a cognitiva comportamental, a gente trabalha muito a regulação emocional. O que é isso? É a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer e manejar suas próprias emoções. E hoje em dia isso é um pouco difícil, o controle das emoções, né, Cris? Aí entra outra coisa aí. Eu não uso a palavra controle. Porque parando pra pensar, Fê, do que a gente tem controle nessa vida? Certo? Certo. E quando vamos trazer aqui um paciente que tem síndrome do pânico. O medo dele, o maior medo dele é da própria crise. Então, assim, é uma sensação de perda de controle. Então, é por isso que é importante a pessoa trabalhar essa questão da regulação emocional, buscar a ajuda de um profissional para poder ter, né, como enfrentar isso, não de forma sozinha, mas usando ferramentas, técnicas que é comprovada cientificamente que ele vai ter mais qualidade de vida e a sensação de bem-estar. Então, assim, eu sempre vou usar a palavra manejo, sempre vou usar o termo regulação emocional, tá certo? É interessante. Então, é isso, vamos pontuar aqui. A regulação emocional, ao invés de eu usar o equilíbrio, eu vou usar a regulação emocional, que é a capacidade que eu tenho de reconhecer e manejar as minhas próprias emoções. É fácil? Claro que não. Mas te perguntar isso agora. Como, né? Como fazer? Sendo que a nossa experiência ela é muito subjetiva. E todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, a gente carrega crenças limitantes, que isso são construídas desde a nossa infância. Como é que eu lido com a raiva? Como é que eu lido com o medo? Como é que eu lido com a tristeza? Como é que eu manejo essas emoções? Certo? Então, assim, tudo isso, primeiro eu acolho o paciente, eu respeito a subjetividade, a história de cada um, e aí sim a gente elabora um plano de intervenção. Não é porque uma técnica funcionou, por exemplo, o questionamento socrático, que ali você vai levar o paciente a questionar seus próprios pensamentos. Tem paciente que vai aderir de uma forma muito boa, muito rápida, muito fácil. Tem pacientes que não. Aí eu já posso dar outras técnicas que podem auxiliar, como RPD, que é Registro de Pensamento Diário. Então, assim, a gente realiza uma psicoeducação, primeiro acolhe, entende o quadro desse paciente, sofrimento, e a TCC, ela foca no aqui e agora, no momento presente. É porque a gente vê que muitas pessoas hoje, né, passam, assim, com um pensamento, eu tive esse pensamento, assim, acelerado, pensando no futuro. Sim, então a gente começa... Já é uma mente ansiosa, né? Então isso começou me levou, né, a encadear uma crise de estresse que eu nem sabia que eu tinha, né? Então isso, assim, foi... pra mim foi... Eu achei, assim, Cris, eu achei que eu tava tendo um infarto, né? Porque a gente vê que o corpo, né, ele te para. Quando você não para, ele te para. Então, eu acho, assim, que isso fez com que, principalmente, essa parte da mente acelerada. Fernanda, eu trouxe um exemplo aqui de uma paciente, uma situação que eu acompanhei. Essa paciente era bem ansiosa, ela sofria de ansiedade generalizada. Então, eu trabalhei com ela várias técnicas e a que ela mais aderiu foi essa que eu trouxe aqui sobre RPD, que é Registro de Pensamento Diário. Então, ela vai trazer a situação dela. O paciente traz a situação. A situação dela foi qual? Entrevista de emprego. Só que o pensamento dela foi o seguinte, porque no registro de pensamento diário você pega a situação, vai junto com o paciente analisar esses pensamentos, a veracidade dele, as emoções e o comportamento. A situação em si era a entrevista de emprego. Só que quando ela estava ali, o pensamento, e se não passar? Se der errado, sabe? Ela não focou no momento presente. Ela antecipou um sofrimento irreal, mas que gerou sofrimento nela. Então, assim, a situação, entrevista de emprego, o pensamento, tem pessoas mais competentes do que eu. Eu não sou, né, preparada para a vaga desse emprego.
Qual que foi a emoção? Ansiedade, medo, insegurança. E qual foi o comportamento? De fuga. Literalmente, ela saiu e não deu satisfação e não realizou a entrevista. Nossa. Então, assim, não é a situação em si, mas como eu avalio essa situação. Então, assim, os pensamentos disfuncionais, né, ele leva a isso que você descreveu aqui, né? Não deixou ela de forma racional, consciente, analisar ali e dizer assim, esses são os meus pensamentos automáticos, eles não são reais. Aí entra a questão desse diálogo interno, esse questionamento socrático. Qual é a certeza que isso vai acontecer, que eu não vou passar nessa entrevista de emprego? Aí fica igual, geralmente, né, as pessoas falam muito assim, ó, fica ouvindo aquelas vozinhas, né? Então, geralmente, é essa briga interna. É uma né, briga Cris? interna. Então, sim, quando você pega e aplica essas técnicas, porque a gente trabalha muito com a escrita também, o pessoal aqui mais antigo da nossa idade vai lembrar que na nossa época, não, adoro, na nossa época a gente usava muito diário. Verdade. Eu lembro os até diários. Hoje eu gosto Você de chegou a ter escrever. diário? Aí, ó, tem uma novinha aqui falando que usou diário. Então, Olha aqui, mas até só pra hoje você- eu gosto de escrever. É maravilha. Papel Você de escrever. carta. Ai, papel de carta. Você lembra, Ai, que Cris? saudade, nostalgia pura. Então, assim, a gente... Porque quando você pega o que está aqui e coloca no papel, escreve, você organiza melhor suas É ideias. como se a gente aliviasse a mente. Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem... se você não fizer isso, colocar para fora, organizar suas ideias, você vai internalizando. Tá? Aí, nisso que gera todo esse sofrimento, esses conflitos internos. E é por isso que a terapia ela é tão eficaz. Porque terapia é lugar de acolhimento e cuidado. A gente se cura na terapia porque a gente está sendo cuidado. E todo ser humano tem essa necessidade. E é um lugar que você vai expor as suas dores, seus sofrimentos, seus pensamentos, suas vulnerabilidades, sem se sentir julgado. O que a gente não quer é ser julgado. Acontece muito assim, por que a gente trabalha subjetividade, Fernanda? Porque você pode trazer uma situação de um estresse, de um trauma, de um sofrimento muito parecido com o que eu já passei na minha vida. E se eu não tiver empatia por você, eu vou dizer assim, larga a mão disso, você é muita frescura, eu já passei por isso, eu tirei de letra, eu superei isso. Só que a dor, ela é subjetiva. E cada pessoa tem uma estrutura diante do enfrentamento. É por isso que terapia funciona. Porque você acolhe, você escuta, uma escuta empática, sem julgamento, e você vai usar técnicas para ajudar o paciente a se organizar as suas ideias, seus pensamentos, e entender quais são essas crenças Eu acho que que limita ele. eu acho que isso é muito importante atualmente, principalmente que a gente vê que hoje em dia, né, as redes sociais, a parte do mundo digital está cada vez mais avançado. Sim. E esse como que é? RPG? RPD, PD. Registro de Pensamento Diário. Eu vou te mandar depois o Tá modelinho, bom. tá? Tá. Ô, Cris, no caso, né, desse método, né, que você disse que você... Técnica. Essa técnica que você trouxe, agora, quem pode fazer? Pessoas que ansiosas, pessoas que têm depressão também podem Pode. aderir a essa técnica? Pode, porque também vai ser ali, né, junto com o paciente, vai ser analisado esses pensamentos disfuncionais. Então, essas técnicas, elas servem tanto para transtorno de ansiedade, como depressão, síndrome do pânico, entre outros tipos de doenças mentais, tá? Só que nesse caso, tem paciente que se ele não tiver um repertório cognitivo muito bem elaborado, ele não consegue. Por isso que é terapia cognitiva comportamental. Eu analiso os meus pensamentos, os pensamentos automáticos e disfuncionais, e de que forma ele está interferindo na minha qualidade de vida. Porque se você está desregulado emocionalmente, vai interferir diretamente no seu comportamento. Não acabei de trazer aqui uma situação de uma paciente que foi submeter a uma entrevista de emprego. É tudo, gente, eu estou falando aqui de forma didaticamente para a gente entender, mas é tudo junto e misturado, não tem como separar na hora. Por isso que quando eu pego o paciente e aplico essas técnicas, leva ele o autoconhecimento, ele vai começar a perceber como ele funciona ou não funciona diante de situações. Entendeu? Mas, e se vocês pegam assim, no caso, Cris, no seu caso, não sei se você ainda atendeu algum paciente, né,
com vamos dizer assim, uma depressão um pouco mais profunda. Depressão Maior, né? Tipo assim, de 1 ano, que ela ou ele, né? Que tipo assim, fica naquela parte, eu quero ficar só deitado, eu não quero fazer nada, eu não consigo movimentar, não saio da cama. Aí começa a sair aos poucos, aí quando quer ver, volta. Mesmo passando assim, mesmo tendo atendimento psiquiátrico, né? Tendo esse atendimento. Nesse tipo de caso, você acha que a ajuda psicóloga, essa técnica que esse método, né, pode ajudar? Sim, com certeza, tem comprovações. Até o fundador da abordagem cognitiva comportamental, Aaron Beck, ele era psicanalista e ele começou a perceber que pacientes com quadro, né, de depressão, com crise de ansiedade, não estava respondendo aos tratamentos na época. Então ele vem inovando ali desde a sua época, trazendo novas técnicas. Então, assim, diante ali dos quadros apresentados, ele viu que o resultado era mais rápido. Porque assim, Fernanda, tanto o tratamento é uma junção do tratamento de psicoterapia e psiquiátrico, entende? Os dois têm a sua importância. Então, assim, a medicação, o tratamento com o psiquiatra vai tratar os sintomas, vai dar uma aliviada nos sintomas ali do paciente. Mas a causa é a terapia. E quando... É você entrar em contato com o seu desconforto. Ô Cris, e tipo assim, vamos supor, porque assim, a gente vai diariamente, né, tem pessoas que às vezes vai mensalmente em médicos, e quando eu sei que eu tô começando a ter aquela ansiedade, que eu preciso cuidar no começo, para fazer a terapia, ter esse acompanhamento, tem tipo assim, você tem que acompanhar de 6 em 6 meses, ou então, a cada 1 ano você tem que cuidar da saúde mental, assim como a gente faz do físico. Nossa, o ideal seria que as pessoas percebessem e fosse no início. Mas geralmente as pessoas buscam terapia quando elas estão num quadro bem delicado. Então hoje se entende que terapia não é somente para indivíduos que estão doentes, mas também quem busca qualidade de vida, o autoconhecimento, também na vida profissional, quer entender tem muito estudantes que estão saindo do ensino médio, que vão ingressar numa faculdade, que ainda não se entenderam, não sabem, ainda não tem uma decisão tomada sobre o que cursar, que emprego, e às vezes eles estão sob aquela pressão da sociedade, da família, de sair do ensino médio, tem obrigação de ingressar já na faculdade ou no mercado de trabalho. Não se respeita esse tempo para ele entender o que está mais próximo ao seu perfil. Então, a orientação vocacional é também muito importante. Então, assim, hoje se entende que não é somente indivíduos doentes, mas para pessoas saudáveis também é importante. Cris, os meninos estão mandando mensagem lá. Tá falando assim, Cris, profissional e pessoa maravilhosa. Quem é? Camila Salles. Camila, beijo Camila. Aproveitando aqui, um beijo pro Alan também, uma pessoa muito importante na minha vida. Cris, e a gente sabe assim, que hoje, né, a gente... eu ia falar da parte de acelerar, acho que dei uma... Gente, é ao vivo, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente acaba ficando um pouco mais acelerado e é normal, principalmente eu sair nesse quadro de estresse. Mas não era isso que eu ia perguntar pra você, Cris. Eu queria aproveitar, né, que já que você já é uma profissional voltada para essa parte da psicologia, em agosto eu fiz o Agosto Lilás. Como você sabe, eu sofri um assédio sexual. Sim. E queria que você passasse para a audiência para falar assim, a importância também de pessoas, né, mulheres, né, que são vítimas de alguma violência, ter esse tipo de terapia e o que afeta a mente de uma mulher quando ela passa por essa... Assim, eu passei, né, eu tive assim, uma experiência, igual eu levei várias palestras, e eu falo assim que a gente tem que fazer o Agosto Lilás o ano todo. Porque a mulher, ela que é agredida, ela não é agredida só em agosto, só no mês da conscientização. Sim. Assim como o Setembro Amarelo, a gente tem que falar do suicídio o ano inteiro, gente. Então, assim, acabar com esses tabu, né? Acabar com esses preconceitos, mostrar que a gente pode conversar, que a gente pode ajudar, que a gente tem outras pessoas que podem ajudar.
E eu vi essa necessidade, né, de mulheres, né, nessa caminhada que eu fiz de 30 dias do Agosto Lilás em Itajubá região, então eu vi... Te acompanhei, foi sucesso. E eu vi essa necessidade de mostrar essa parte das mulheres, principalmente da saúde mental. Sim, gera impacto diretamente, né, na autoestima da mulher. E eu também já passei por situações muito parecidas, Fê, dentro da minha própria casa, onde você chama prestadores de serviços, né, para poder realizar o serviço deles ali, porque a gente precisa, e as pessoas, infelizmente, elas acham por direito que elas podem ser invasivas nas nossas vidas. Então, hoje a gente é resguardada pela lei, e a gente precisa se posicionar combatendo o assédio, não romantizar, não normalizar, porque é uma coisa muito invasiva e desrespeitosa. E só tem uma maneira da gente combater isso, é falando. Eu passei 2 situações, Fernanda, isso em outra cidade que eu fui trabalhar, quando eu comecei a ser assediado num local. Quando eu fui procurar ajuda, as pessoas, uma cidade pequena, daquela cidade, falavam, você não pode falar sobre isso, aqui é pequeno. Então eu falo assim, eu estou numa cidade diferente, vulnerável, sem apoio da minha família, de conhecidos. Então, quando você busca redes de apoio, você não pode falar. Mas aí eu me posicionei, não aceitei aquela situação e falei, se isso não melhorar, eu ia tomar a minha decisão de não voltar mais para aquele ambiente, certo? Então, assim, aí quando vai acontecer uma situação bem pior com outra pessoa, aí eu falo, nossa, você tinha razão. Então, assim, essa falta de redes de apoio de mulheres, porque dá uma sensação que o maior preconceito está entre as mulheres. Parece que as mulheres, elas têm que se unir, igual eu sempre falo dentro do projeto com as meninas, né? A gente tem que se unir, porque os homens, eles são unidos até na parte financeira. Sim. Agora, as mulheres, elas têm que deixar aquela coisa assim, eu não vou fazer isso porque ela é minha concorrente. Não vou fazer isso, sabe aquela picuinha de mulher? A gente tem que ser mulheres que levantam outras mulheres, que defendem a causa das mulheres e que uma proteja a outra. Isso nós somos mais fortes. Isso sim faz sentido para a vida. Eu não preciso entrar em disputa com ninguém, porque cada um de nós nesse mundo tem o nosso valor, a nossa missão, e ninguém vai ocupar esse lugar que é seu, foi designado para você. E por Deus, com certeza. A gente tem uma missão aqui nessa terra. Entende? Só que assim, por isso que eu falo, quanto mais você se permite se conhecer, se entender como pessoa, mais elaborado você fica, porque daí você trabalha tanto a relação intrapessoal, por isso que a gente fala da regulação emocional, do autoconhecimento, e também isso vai contribuir com a relação interpessoal, que é com o outro. Entende? Então a gente precisa trabalhar tanto a relação intrapessoal como interpessoal. Porque eu não entro no lugar de disputa com ninguém, mas de igualdade e de respeito. E é isso que eu vejo que falta muito. E talvez, Fernanda, ter esse espaço de fala aqui que nós temos é para conscientizar as mulheres. Vamos cuidar da saúde mental, vamos nos atualizar, vamos nos preparar para o mercado de trabalho. Uma coisa que eu me deparei muito esses dias. Mas como assim, você não é psicóloga? Como que é que você está trabalhando como gestora? Gente, eu me preparei para isso, para o mercado de trabalho. E eu me preparei para ocupar não somente um lugar aonde eu quiser ocupar. Exatamente. Se eu me qualifiquei, se eu me preparei, é um direito meu. Sim. E eu vou explorar isso, porque a gente está em busca dessa evolução. E sendo psicóloga é melhor ainda, que você sabe como direcionar e tomar conta daquela equipe. Eu acho que isso é fundamental. Ô, Cris, e para encerrar essa parte do Agosto Lilás, que você falou uma coisa bem interessante, que as mulheres têm que se unir um pouco mais, né? Sobre essa parte que você não foi acolhida. Infelizmente, né, eu cheguei a escutar mulheres falando, né, até uma loja, né, assim, aqui em Itajubá, onde a maioria das funcionárias são mulheres, falando assim, nossa, eu não aguento mais ver falar sobre o Agosto Lilás. Você entendeu? Então, tipo assim, eu nem questionei, nem falei nada, mas eu fiquei pensando assim, como assim, né? Se tem que ser as primeiras a ajudarem, né? Porque a gente sabe a importância. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, Fernanda, melhor que a resposta é a pergunta. Tá? Quando a pessoa apresentar essas crenças limitantes,
esse próprio preconceito entre algumas mulheres ainda, você devolve para ela. O que significa para você? O que você sabe a respeito? A gente fala sobre Setembro Amarelo, Novembro Azul, mas a gente não sabe, a gente só reproduz, né, falas, a gente reproduz comportamentos, a gente não vai aprofundar no tema. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, a gente tem excesso de informações. Hoje as pessoas chegam na internet, elas falam o que elas quiserem. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de manhã, um cara falando com tanta convicção de uma coisa sem sentido, e ele trazendo como se tivesse comprovação científica. Então, assim, a gente não para analisar. Não. A gente não para ler a respeito, pesquisar sobre. A gente só vai absorvendo tudo que a internet vai trazendo. E aí é uma coisa muito perigosa. Você tem excesso de informações. Empatia. Todo mundo fala sobre empatia. Mas o que é empatia? Entende? E aí você pega também, começa a entrar em situações que você se depara com seus conflitos. E aí, como é que você vai lidar com tudo isso? Entende? Você pega a inteligência artificial, você pega muita coisa na internet, você joga lá, fala tudo sobre você. Exatamente. Mas o que você vai fazer com esse excesso de informações? Porque nenhum ser humano sobrevive sem o outro. Uma vez eu escutei assim, você é psicóloga e tem ansiedade? Antes de ser psicóloga, eu sou a Cristina. Eu sou uma pessoa. Exatamente. Eu tenho as minhas vulnerabilidades e aceito elas com o maior carinho. Porque eu aprendi a ser gentil comigo. Mas eu vou me comprometer com a mudança. Entende? Então a gente tem que parar de entrar por esse mundo, principalmente na internet, de perfeição, de uma vida totalmente feliz o tempo todo, como se a gente deixou de ser humano e deixou de ser vulnerável. Não como faz se a gente sentido. Fosse um robô, né? Exatamente. Então aceitar as minhas vulnerabilidades me faz humana tanto como você. Então eu não fico me sentindo superior, mas igualdade. Entende? E se você pegar os fundadores, né, da psicologia, todos eles apresentavam algum sintoma, algum transtorno. E aí isso é importante, porque eu tenho mais empatia quando o paciente chegar em mim e apresentar uma situação, um quadro muito parecido. Certo? Certo. Ô Cris, as meninas estão entrando. Boa tarde, Fer, boa tarde. A Patrícia, que sempre está aqui com a gente, sempre acompanha, né, a Paty. Ô Cris, eu queria, assim, que você deixasse, né, um recado que, gente, olha que já, né, já deu, né? Já. E eu falo bastante, não, né, Fernanda? A gente gosta, né, de falar. Adoro e é um tema, quero trazer você mais vezes aqui pra gente abordar, pra gente falar sobre a saúde mental, sobre a importância que é sobre as emoções, né? Não é as emoções, como que é a palavra que você muda? Regulação emocional? Sobre a regulação emocional, porque é uma coisa que a gente vive nesse mundo atual, né? A gente vive com ansiedade, a gente vive com esses pensamentos acelerados, então a gente tem que ter esse autoconhecimento pra gente conseguir ter essa regulação. Sim. Falei até bonita agora, né, Cris? Chique, orgulhosa. Essa regulação aí emocional. Então, para as pessoas, né, que estão nos acompanhando, e a gente sabe que é uma coisa assim que afeta todas as pessoas, né, que é a parte emocional, o que você diria para elas, né, que passa por esse momento, porque a gente sabe que muitas, né, precisam tomar um remedinho, né, que isso eu falo assim, eu vejo como uma bênção, porque realmente eu hoje, né, tomo um remédio e eu tô feliz porque eu não tenho mais Você tem qualidade de vida. Exatamente. A qualidade eu tenho de vida. bem-estar, tenho qualidade de vida. Então acho que isso é muito importante. Sim. Então eu queria que você falasse antes da gente encerrar a nossa programação. Beleza. Deixasse essa mensagem e as pessoas que quiser. Gente, eu super indico vocês fazerem terapia com a Cris, porque além dela ter essa empatia, ela tem ferramentas ótimas que você sai dessa fase, você tem a sua regulação. A sua regulação, né? A sua regulação emocional. E hoje isso é qualidade de vida, é bem-estar. É uma coisa assim que você precisa cuidar de você no dia a dia, porque primeiramente você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, você não consegue cuidar de ninguém, não consegue cuidar da sua família, você não cuida de ninguém. Então, primeiro você tem que pensar em você. Então, eu super indico. A Cris é uma pessoa ótima para poder fazer essa parte de terapia,
de conversar, a maneira como ela direciona, as ferramentas que ela usa. Não é porque a gente já tem essa parceria de longa data, é pela profissional maravilhosa que ela é. Então, assim, eu super indico e queria que você passasse, Cris, para as pessoas, né? Aí, como faz para poder ter essa... Fala comigo. Tá bom, vou falar com você. Resumindo, todo processo de cura na nossa vida se inicia com a aceitação. Eu aceito e me acolho. Dentro da abordagem cognitiva comportamental, tem outras ramificações. E tem a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. Então eu aceito, já falei aqui, as minhas vulnerabilidades e me comprometo com a mudança. Se você vai no médico tratar qualquer área da sua vida e ele prescreve para você a medicação, o compromisso dele é te atender, diagnosticar e te medicar. Agora, o que você vai fazer a partir disso, se você vai administrar essa medicação ou não, é sua responsabilidade. Então, assim, a responsabilidade com a mudança, com o que foi prescrito para mim, é minha. Eu que tenho que administrar. Então, não posso ficar só delegando para o outro. Eu preciso parar, fazer essa autoanálise e buscar ajuda. Ajuda não é sinônimo de fracasso, é sinônimo de amor próprio. É um compromisso comigo e não é responsabilidade do outro. Eu preciso me entender e parar de delegar aquilo que compete a mim e não ao outro. Certo? Resumindo, é isso. Simples? Simples. Nada. É complexo. É complexo. É complexo, mas... É simples, né? Ouvindo, tendo essa nossa conversa. É o querer fazer. É correr atrás, é buscar ajuda. Sempre. Sempre. E já aproveitando aqui sobre o setembro... É paciente. Né? Falando sobre o setembro amarelo, falar é importante. Se você tem ideação suicida, se você tem pensamento suicida, se você já teve tentativa de suicídio, busque ajuda. Porque entrar com esse sofrimento e a pessoa idealizar isso é como se fosse o último recurso para ela. Ela não quer morrer, ela quer ficar livre da dor, mas tem cura para essa dor, tem saída para essa dor. Só para quem está num quadro muito, né, que a depressão é maior, no pensamento já de suicídio, é como se ficasse tudo muito cinzento. E é por isso que precisa ter pessoas como eu, você, as meninas que estão aqui, para conscientizar quem está nos ouvindo, dizer que tem uma saída, que tem uma cura. Isso é muito importante, porque acho que até falta de conhecimento, que igual você citou no decorrer da nossa conversa, que você falou sobre que as pessoas não conhecem o que é o Setembro Amarelo. Então, eles veem algumas informações, mas soltas, eles acham, né? Soltas. Então, eles acham, o Setembro Amarelo é direcionado para o suicídio, é para eliminar assim, aquela dor que eu sinto, mas e aí? Agora, vocês sabem, gente, que é uma coisa que tem cura. Você precisa falar. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar aqui esse recado, né, para você que está nos assistindo. E não é só no Setembro Amarelo, não. É um mês de conscientização, mas é o ano todo. Você tem que falar diariamente o que você sente. Não espera você ficar debilitado, né? Não espera você ficar na pior situação. Cuide de você agora. E quem quiser aí, Cris, ter essa consulta com você, como que faz para poder te encontrar? Tá. Hoje eu atendo online. Quem quiser adicionar aí o WhatsApp é 359-8449-6926. Ou nas redes sociais, Cristina Silvestre, psicóloga. É isso. Então, gente, quero agradecer a Cris por esse bate-papo que a gente teve aqui, falando um pouquinho sobre as emoções e como manejá-la, né, que a gente sabe que hoje em dia é muito importante. E vou trazer a Cris aqui pra gente falar mais temas, a gente abordar mais temas voltado para essa parte da saúde mental que a gente tem que trabalhar o ano todo. Então, esse é um dos objetivos que eu tenho na minha vida profissional, e por ter passado por isso através do assédio sexual e através dessa crise de estresse que eu desenvolvi nesse período, eu quero trazer para vocês essa parte pra gente poder trabalhar a nossa saúde mental. Não só nos meses de conscientização, não. Todos os dias. Diariamente, o ano inteiro. Então, a Cris, ela é minha parceira
aí de longa data, e eu sei que ela tem aí ela domina, né, essa parte da psicologia, onde ela traz pra gente e tira toda essa dúvida e mostra pra gente a solução. Então, se você tá passando por isso, ou se você sabe de alguém que tá passando por isso, procura ajuda. Procura ajuda, você sabe que tem aonde achar, você sabe que tem aqui em Itajubá também, tem aí através da Prefeitura Municipal, também tem aí alguns meios, a Defensoria das Mulheres, então vocês podem entrar em contato e pedir ajuda, porque você pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido. Não está sozinha, né, com certeza. Então, gente, para vocês que estão nos acompanhando aqui pelo meu Instagram, da Fernanda Amaro, ao vivo, obrigada pela audiência de vocês, por estar junto comigo, e se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Gente, que suador!